Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Jonathan, sou responsável pelo suporte aqui da Marketing Bag e hoje a gente vai falar sobre 5 estratégias urgentes para sua empresa. Então se você quer saber sobre isso, no final ainda com uma dica bônus ainda que a gente pode falar, eu peço para que você fique aqui até depois da vinheta. Primeiro de tudo, é importante que a gente entenda que a crise fez com que a demanda de todos os negócios praticamente diminuísse. Então nisso a gente precisa entender que isso traz uma consequência. Qual é a consequência disso? É que o padrão de consumo das pessoas mudou. Coisas que antes as pessoas compravam trivialmente, hoje elas pensam e repensam antes de comprar, antes de ter realmente a decisão de compra. Então se o seu produto é um desses que a pessoa pode ser que ela tenha que pensar e repensar para ter a decisão de compra, esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Nesse vídeo a gente vai tocar em alguns pontos que talvez doam um pouquinho, mas realmente é importante a gente entender que em um determinado momento é necessário retroceder um pouco para que a gente consiga ter uma visão um pouco mais ampla de toda a situação, de tudo que está acontecendo à nossa frente, de que não dá para continuar da mesma forma. Tem uma frase que é muito interessante que eu vi essa semana do Flávio Augusto, como sempre com frases, né? Ele fala assim: não existe acordo com a mediocridade. Ou você está subindo ou você está descendo. Não tem como você ficar na mesmice. Nessa crise não tem como você não tomar nenhuma posição. Ou seja, numa dessa, ou você vai simplesmente ir com a correnteza, ou você vai remar literalmente contra a maré. Então depende só de você qual que é o posicionamento que você vai tomar. Então entre essas duas escolhas que você tem, de remar contra a maré ou simplesmente seguir o fluxo da correnteza, obviamente você vai ter dois resultados completamente diferentes. Então vamos lá rapidinho para 5 estratégias urgentes para a sua empresa. Primeira dela, analisar os custos fixos e variáveis que a sua empresa tem. Realmente colocar eles de uma forma escalonada, desde o maior custo que você tem até o menor, para que você consiga filtrar ali, vamos falar assim, tudo aquilo que tem como você abrir mão nesse momento e o que não tem. Coisas que são imprescindíveis para a sua empresa e coisas que você realmente pode acabar optando por deixar isso um pouco mais para frente, postergar isso. A gente pode observar nessas partes de despesa, por exemplo, relacionado a impostos. O governo está postergando alguns impostos, está tentando fazer algumas coisas que está conseguindo ajudar um pouco algumas pessoas. Então talvez olhar isso realmente, sabe? De que talvez seja um gasto que você está tendo nesse momento porque você quer arcar com seus impostos, mas também é algo que o governo te dá essa possibilidade de acabar postergando um pouco. Então é importante você avaliar o quão saudável isso pode não ser para sua empresa. Segunda estratégia, não parecer ou ser oportunista. A gente entende que o mercado em si está passando por um momento muito difícil e obviamente as pessoas e o consumidor desse mercado está junto. E aí tem muitas empresas que acabam tentando se aproveitar disso. Então, realmente você não ser essa empresa que vai se aproveitar dessa situação para crescer em cima do seu cliente. Cresça junto com ele. Realmente ofereça coisas para o seu cliente que vai mostrar para ele que você está crescendo junto com ele, não em cima dele. Pode parecer algo muito bobo, muito simples, mas realmente as pessoas percebem. A gente não tem como enganar o nosso cliente, eles vão perceber se a gente está tentando crescer em cima deles ou se está tentando ajudar eles de uma forma que a gente vai conseguir se ajudar também. Então é muito importante a gente entender que a gente pode aproveitar essa oportunidade, não se aproveitar da oportunidade em cima das pessoas. Terceira estratégia, e essa pode doer um pouquinho mais que as outras, que é a redução do prolabore. Eu sei, essa dói. Essa pode ter doído na alma um pouco, mas realmente às vezes a gente reduzir um pouco, igual a gente falou no começo, de retroceder um pouco, pode ser muito saudável para a nossa empresa. Você entende a importância quanto a você ter uma empresa saudável. Então entenda que você reduzindo o seu prolabore um pouco, você não está prejudicando você, e sim preocupado e cuidando da saúde da sua empresa, o que é crucial para que consiga passar nesse momento de crise. Quarta dica é renegociar dívidas e fazer parcerias. Por que isso? É muito importante a gente ter princípios nesse momento quanto à dívida, porque existem talvez dívidas que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir nesse momento. Então é muito importante a gente dar um retorno para as pessoas quanto a isso. Porque da mesma forma elas vão saber, elas têm que entender que tá todo mundo passando por esse cenário. Então tá todo mundo num momento de dificuldade, mas você simplesmente deixar a dívida correr não é nem um pouco aconselhável isso. É muito importante isso porque mostra um caráter da nossa pessoa e da nossa empresa também, um posicionamento da nossa empresa. O fazer parcerias que eu digo é mais no sentido de, cara, às vezes tem uma empresa que você conhece, que você sabe que aquela empresa tem um serviço um pouco semelhante que o seu e que vocês podem se ajudar. Talvez seja exatamente esse momento onde você pode se aproximar. Pode fazer muita diferença nesse momento. Quinta dica: se você tem funcionários, cuide deles. Cuidar em que sentido que eu digo? É muito importante os seus funcionários saberem qual direção que a empresa está indo. Porque eles sabem que a empresa está numa crise e é inevitável o funcionário não ter medo de acontecer algo com ele.
Porque você, como dono de uma empresa, você não está só cuidando de uma empresa, mas você está cuidando também de famílias ali que estão abaixo de você. Então é muito importante a gente dar esse parecer para esses funcionários. E até mesmo você ser transparente, essa transparência que você tem com a sua equipe, auxilia a não ficar disseminando informações ali que não são verdades dentro da empresa, o que ajuda até mesmo no desenvolvimento e desempenho dos funcionários dentro da empresa. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que nesse momento de crise, ninguém vai conseguir passar por isso sozinho. A gente precisa de pessoas do nosso lado. E da mesma forma a gente precisa ajudar pessoas. Então seja o mais franco possível com seus funcionários, contar o que tem acontecido com a empresa para que eles entendam o momento de dificuldade que a empresa está passando. Porque tudo que acontecer na empresa vai impactar diretamente com eles. Então, da mesma forma, eles vão entender esse momento que a empresa está passando, porque o mundo está passando. Isso acaba afetando eles também. E agora, a dica bônus que eu tinha falado no começo do vídeo é sobre não parar de investir no seu marketing. A gente tem um vídeo aqui, vai estar aparecendo no card aqui para vocês aqui em cima. Então realmente veja esse vídeo que você vai ver a importância de você não parar de investir em um momento como esse. E lembra, se você não consegue entrar na casa do seu cliente, a Marketing Bag consegue.